Hoje eu vou fazer algo diferente por aqui. Eu vou gravar meu treino e trocar uma ideia com vocês. Na semana passada eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, vendo se a galera tinha alguma dúvida mais pessoal, sobre rotina, sobre treino, sobre alimentação, sobre como é viver na House Gym, como é a criação de conteúdo, alguma coisa aleatória sobre mim ou sobre a House Gym em si. Aí eu escrevi na planilha aqui, escrevi à mão, viu? Vou mostrar pertinho aqui para vocês. As perguntas são essas aqui. Como ter coragem e interesse para treinar? Como você treina somente com os equipamentos que construiu? Como você mantém a constância treinando sozinho? Como é sua alimentação no dia a dia? Como é ser criador de conteúdo? Você vive exclusivamente da House Gym? Já pensou em desistir da House Gym? Você ainda pretende trabalhar como engenheiro? Se tivesse que começar tudo de novo hoje, o que faria diferente? Se der tempo, eu respondo tudo. Mas bora lá começar a treinar. Primeiro tem que ligar a caixa de som, né? Eu costumo treinar todo dia com a caixa de som, só que eu tô com um pouco de receio, porque eu não sei se o YouTube vai cortar por conta dos direitos autorais, né? Mas seja o que Deus quiser. Depois a gente melhora isso aí. Só um pouquinho. Tentar deixar a caixinha longe de mim, porque aí pega menos o som, né? Vai que o YouTube não escuta. Treino hoje é perna. Então vou pegar o cavalete para barra. E a primeira pergunta é: como ter coragem e interesse para treinar? Cara, isso é difícil mesmo. Se você não treina, nos primeiros dias vai ser muito difícil. Desde que você inicie até pegar o hábito, vai ser muito difícil mesmo. Porque meio que você não está acostumado a fazer isso, né? O corpo não está acostumado, então vai criar uma resistência ali. Então você vai ter que lutar contra isso. Tem que começar a treinar, se eu não me engano, é de 21 dias o tempo necessário para você pegar um hábito. Depois que você pega um hábito, fica um pouco mais fácil, só que mesmo assim, não é essas coisas não, viu? Tem dias aqui que eu tô só o pó e não dá vontade de treinar não. Mas uma dica muito boa é, lá no começo eu pensava como se eu ainda não trabalhava com isso, gravava vídeo, ainda não ganhava dinheiro, mas eu pensava como se fosse um trabalho, como se você tivesse que fazer todo dia, independente da situação, entendeu? Então você pega um compromisso e tem que fazer porque tem que fazer, e isso ajuda bastante. E só um minuto que aqui o trem tá pesado. Vou colocar aproveitar para colocar tudo logo. Bad memories. E outra coisa muito boa, essa eu li recentemente em um livro muito bom, que chama O Lado Bom das Expectativas, que ele fala um pouco, inclusive quem tem interesse, quem gosta de ler, cara, que livro sensacional. Ele fala um pouco sobre o poder da nossa mente, é surreal, cara. Se você... Eu coloquei carga mais. Se você acreditar que você pode fazer uma coisa, se o seu cérebro tá encanado em fazer, e acredita que você pode fazer aquilo, você vai fazer.
E uma dica que tem por lá, que inclusive fala dessa questão de exercício, como criar coragem, é você se imaginar finalizando o exercício, nas últimas repetições. Por exemplo, eu vou começar esse agachamento aqui. Eu já imaginar fazendo a terceira série na última repetição, entendeu? Você se realmente se visualiza, meio que como se você estivesse fazendo, só que na mente. Isso facilita o processo de você chegar até o final. Então, acho que essas são duas dicas que você pode pegar para criar um hábito de treinar. Porque a gente tem que treinar, né, na real. Todo mundo tem que treinar. Deixa eu só ver se tá gravando mesmo. Conferir. Tá. Bora pro pega, então. Primeiro fazer um alongamento. Tem que se alongar, porque a gente já vai ficando velho, o corpo travando. Já não faço cardio. Ah, e uma das coisas que eu queria fazer isso também é treinar e trocando uma ideia, né? É que eu queria melhorar minha comunicação, sabe? Eu gravo vídeo todo dia pro Instagram, pro TikTok. No geral, nas redes sociais, né? Quai, Facebook. Mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? Às vezes você vê um stories meus, não sei se você me segue por lá, mas se você me seguir, você vê um stories meus, você acha que eu falo bem, que tem uma coesão das ideias ali, mas às vezes eu gravo stories 5, 6 vezes, entendeu? Pra ficar bom. Então eu acho que não é só eu não, tem bastante criador de conteúdo que faz isso também. Bora no aquecimento. Nove repetições para aquecer. Então, a gente tendo essa troca de ideia, essa conexão, creio que melhora um pouco a comunicação espontânea. Você treina somente com os equipamentos que você construiu. Cara, isso aqui ó. Se você ver aqui, tem tudo. Tem cross, tem suporte de barra, tem o monocross, tem o banco articulado que dá para fazer inclinado e reto, tem halter de praticamente todos os pesos, tem equipamento de panturrilha, tem cadeira extensora, então, tem uma barra fixa aqui, você não vai conseguir ver daí, mas eu também já postei o tutorial dela aqui no YouTube. Então, é um treino completo, cara, não tem jeito. Faço duas repetições, primeira para aquecer, peso menor, e agora o peso oficial. 70, 74 quilos. Esses dias eu coloquei 80. Deu pra fazer a execução correta, mas depois eu comecei a sentir uma dor nas costas e eu abandonei. Aí eu reduzi. Melhor priorizar a execução e ter as costas boas, né? Do que ficar que nem louco erguendo peso.
Bora. Aqui é 5 séries de 5 repetições. O primeiro exercício é foco em força. I try so in the air, it doesn't leave. Tererezinho também. Não pode faltar no treino. Pré e pós-treino. Eu tô com esse microfone aqui, mas eu também não sei se ele vai durar muito tempo. Porque eu nunca usei ele por tanto tempo assim, né? Mas, em último caso, tem outro aqui, ó. Deixa eu até desligar pra não gastar bateria. Bora? Bora. Cara, treino de perna é embaçado, velho. Não dá. Geralmente eu venho de tênis, um treino de perna. Hoje eu esqueci. Vamos pra cima. Espartano. Ah, sobre aquela segunda dúvida ainda. Se você treina somente com os equipamentos que construiu. Quer ver? Ó, meu treino de segunda é supino reto. Aqui eu uso esses dois, o suporte para barra, o banco reto, que ele dá para, além do agachamento, dá para você colocar ele na posição de supino reto e supino inclinado. Então eu uso esses dois. Também uso o supino inclinado, né? Já que dá para mudar a posição. Aí eu faço ou a barra reta ou os halteres de 34. Então já tem dois equipamentos que eu utilizo, né? O terceiro eu faço no crossover, puxada alta, no cross. E eu faço aquele crossover inferior com halter. Você pega dois halter aqui e vai, acredito que vai pegar essa parte mais superior do peito. Então só aí já foi todos os equipamentos que eu utilizo. Isso só no treino de peito, né? Bora mandar mais uma. Ah, foi 3, né? Jackzão.
Cara. Esse treino mata o cara. Aí ainda assim a segunda. Treino de tríceps. Mesma coisa. Eu não faço nesse cross porque ele não tá com a corda aqui porque eu tava usando ela para fazer um conteúdo. Mas eu não uso ele porque ele tem essa polia que fica móvel. E ela sendo móvel, ela faz com que reduza o peso pela metade e divide por 2. Então, se você colocar 20 quilos por aqui, por exemplo, aqui na ponta você vai estar erguendo 10. Divide. Então, eu faço os exercícios de tríceps e costa lá naquele monocross, que é a carga real. Não tem polia móvel. Mas eu faço o tríceps ali, tanto com a corda ou com a barra. E para fechar, eu faço o francês aqui, com halter ou o tríceps testa, deitado com a barra. Então já foi todos os equipamentos que eu construí. Agora mais um. Quatro. Falta uma. Treino de terça. Treino de costa e bíceps. Faço remada unilateral com halter. Uso o halter de 40. Também faço lá no monocross, né? Como eu tinha comentado, ele erga a carga real. Tanto com a puxada com a barra longa, como o triângulo. E por fim, ou eu faço remada cavalinho, que aqui tem um suporte, ó, que você coloca a barra aqui e você consegue mover ela para cima e para baixo, específico para remada cavalinho. Ou eu faço a remada simultânea, né, com a barra. Ah, e também tem a barra fixa, que dá para fazer. Às vezes eu intercalo entre esses três no último exercício. Mas então aí já foi todos os equipamentos que eu fiz por aqui. Treino de bíceps. Rosca direta, com halter ou com barra. Eu faço rosca Scott. Aqui eu não uso o suporte da rosca Scott. Eu sento no banco e faço assim, ó, no joelho, né? Com 2 halteres. Esse de 10 kg mesmo. E a rosca inclinada no banco de 45, que também é esse banco aqui que eu uso para fazer o supino. Então aí também já foi todos os equipamentos que eu construí. Última. Cinco. Um negócio aqui no meu pescoço, não sei se é um bicho. É um bicho. É uma largata, cara. Deve ser do roqueiro.
Agora, o pior dos piores. Búlgaro. Halter de 14. Eu vou ir lá buscar o colchonete. Tá lá dentro de casa. Vou deixar o fone aqui. Bora que agora. Esse é de força, hein? Se o agachamento tava matando, rapaz. Imagina esse. Esse aqui vocês fazem o macete também, né? Põe o pé na posição e tal. Vem, coloca outro aqui. E executa a braba. Oito de cada lado. Tu tá maluco? Quarta é treino de perna, que é isso que eu tô fazendo. Que é o agachamento com barra, levantar ela aqui no suporte, búlgaro, stiff com barra também e o agachamento sumô. Aí eu fecho com aquele equipamento de panturrilha. Então já foi o treino completo com os equipamentos feitos aqui. Bora mais um. Sete. Quinta, treino de ombro, desenvolvimento com barra, também aqui no banco. Elevação lateral com halter, elevação frontal também com halter. E por fim, eu faço elevação lateral no banco inclinado, no ângulo de 45. E um treino de abdominal. Aí eu não uso equipamento nenhum, né? Que é só no chão.
Então já foi outro treino com os equipamentos só daqui. Na sexta, eu faço um treino de força, que aí engloba todos os músculos, mais condicionamento. Então aí fechou todos os equipamentos que eu utilizo aqui. Agora, terceira pergunta: como você mantém constância treinando sozinho? Eu acho que essa pega muito aquela primeira, né? Que como ter coragem para treinar. Eu, por trabalhar com isso, por viver com isso, eu penso que, novamente, é como se fosse um trabalho. Hoje é, né? Mas antes eu só pensava como se fosse. E hoje ainda mais, porque realmente é de fato um trabalho. Então tem que fazer, cara. Independente, se estiver cansado, se estiver com coragem ou sem coragem, tem que fazer. Tem que cumprir ao menos o treino. E o que me ajuda muito também é essa questão de gravar os treinos. Todo dia eu gravo um ou dois exercícios e posto no Stories. Então você meio que cria uma obrigação, né? Logicamente não tem, mas subconscientemente você cria uma obrigação de postar todos os dias, 5 vezes na semana, né? Você meio que cria um compromisso com o pessoal do Instagram. E isso ajuda demais. Só que eu acho que se não fosse isso, eu falaria bastante, viu? Não vou mentir. Bora. 50 Cent é sensacional pra treinar, cara. Bem descansado. Graças a Deus. Ofegante pra caramba. Tá vendo porque é bom fazer um cardio frequentemente? Aí, nessa questão da constância, é bom até pra você. Por exemplo, faz um compromisso de gravar um treino todo dia, se eu gravar o treino completo, não sei. Somente pra ter essa obrigação. Individualmente, só você mesmo, não precisa nem postar se você não quiser. É uma ideia, e eu acho que pode ajudar bastante. Como é a sua alimentação no dia a dia? Eu acho que não é de agora, não é. Mas eu aprendi e costumei a comer limpo, sabe? Na maior parte das vezes eu como limpo. Eu vou muito pra casa da minha avó no final de semana. E, assim, eu não sou aquele cara encanado, não. De ficar, não vou comer porque vai fazer mal. Mas, rapaz, tem essa não. Mas a gente já treina igual um cavalo. Já come bem no meio da semana. Ainda vai ficar com essa neurose na cabeça. Mas eu vou muito mais pra casa da minha avó. E lá ela faz queijo, faz bolo, faz doce de leite. E eu como tudo, cara. Não tô nem aí. Eu penso assim, depois eu me ajeito, né? Que é na semana. Mas, no geral, assim, no dia a dia, minha alimentação é bem limpa. No café, é um pão com ovo,
maionese, eu gosto muito de Hellmann's, cara. Desde criancinha. Tem que tirar, mas eu gosto muito. Pão com ovo, Hellmann's e uma fatia de mussarela. Aí, entre o almoço, entre o café e o almoço, quando dá tempo, às vezes eu tô gravando aqui e não dá tempo, mas quando dá tempo, eu faço uma vitamina de um copo de leite com banana e aveia. Isso antes do almoço. Aí no almoço é arroz, feijão. De uns tempos pra cá, passei a comer bastante legumes, beterraba, batata doce e cenoura. E, e uma mistura, uma carne, um frango, uma carne moída, um fígado, que eu gosto bastante. Cara, um fígado acebolado é bom demais. Vamos fazer mais um. Vou acabar o treino. Não cabe as perguntas. Conversa demais. Sete. Foi. Búlgaro foi. Deixa eu pegar um chinelo. Esse eu não vou usar mais. Essa eu vou usar. Ai, acabou. Agora é chifre. Ai, acabou. Deixa eu guardar esse suporte logo. Deixa eu conferir que está gravando. Tô com receio de não gravar. Tá. No café da tarde, eu comia muito pão, né, também. No café da manhã e café da tarde, mas eu parei. Tava dando bastante barriga. Aí eu fiz uma pesquisa lá, falei pro chat fazer um cronograma de alimentação para mim. E ele indicou para comer a sobra do almoço, no café da tarde. Mas ainda assim dá trabalho para mim. Aí para facilitar, eu faço um pouco de arroz e faço 2 ovos mexidos, que é rapidão ali, né? Faz os ovos mexidos na frigideira rapidão. Já pego o arroz, coloco no micro-ondas, esquenta e boa. Isso aí. E de pré-treino, ou eu como uma banana, ou eu tô bebendo um leite com um Toddy, um chocolate. Um copo só. E depois disso, venho pro pega, mandar a braba. Bora mandar um. E na janta, só pra concluir, é a mesma coisa do almoço. Arroz, feijão, legume. Ah, eu esqueci de falar de salada também. Eu vou variando.
entre alface e rúcula. Rúcula eu gosto bastante. Então eu vou variando entre esses dois. E na janta é a mesma coisa. E essa é a minha alimentação. Bora mandar um. Dá pra colocar mais dois, hein? Bora! Próxima pergunta é: como é ser criador de conteúdo? Cara, hoje, particularmente, eu gosto bastante, cara. Sim, é muito difícil, não é fácil. Eu vejo o pessoal falando aí: ah, você só começa a gravar vídeo e tal, e aqueles caras que vende, tem uma copy bem agressiva e tal, fala que é só gravar vídeo e criar um produto e tal, mas, bicho, é muito difícil. E você tem que ralar, cara, você tem que ralar. Se você não trabalhar, não vende, então tem que estar 24 horas ali. E no começo, era bem difícil, porque eu comecei em 2023, eu passei quase 2 anos, tipo, sem tirar nada, praticamente nada. E tinha que conciliar isso a um trabalho de engenharia. Então era muito complicado, cara. Eu não conseguia fazer nem outro com excelência, sabe? E isso me consumia bastante. Mas depois que eu peguei só a house, hoje eu tô só com a house. Eu gosto muito. Eu não vou falar pra você que tem dias que não tem dias difíceis, porque tem bastante. Tem dia que o cara acorda desanimado, bicho. E não quer e se pergunta o porquê tá aqui, mas no geral é muito bom, cara. Sabe por quê? Porque eu faço o que eu amo. Esse foi sempre o meu sonho. Eu lembro quando eu era adolescente, eu falei pra Deus, falei, ô Deus, eu queria trabalhar só criando as coisas e ser pago pra isso. Hoje eu faço isso, cara. Então, pra mim não tem preço poder passar o conhecimento que eu tenho, poder passar o que eu amo fazer para as pessoas e as pessoas reconhecerem, darem valor, é sensacional, cara, é surreal, é muito bom. Qual que é a próxima? Você vive exclusivamente da house gym? Praticamente já respondi essa pergunta agora, né?
Eu vivo sim, hoje, de outubro de 2024 pra cá, eu vivo exclusivamente da House Gym. Graças a Deus. Eu fui em tudo ou nada, cara. Porque, como eu comentei, do final de 2023 até meados de outubro de 2024, eu tava fazendo um trabalho de engenharia, tava de engenheiro autônomo. Por conta própria, sabe? Era um terceirizado da empresa. E tava levando os dois, então tava muito difícil. Era um serviço que eu tinha que fazer viagens em toda a minha região para poder fazer análise do sistema de ar-condicionado. Mas aí, essa empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço para o Banco do Brasil. E o banco encerrou o contrato com ela aqui na minha região. Então, todos os funcionários que tinham aqui na região, eles foram demitidos, né? Porque fechou o contrato. E eu tinha acabado de alugar uma casa também. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu ainda não tava ganhando grana com a house, né? Mas eu falei, essa é a minha chance. Eu fui meio que forçado nisso. Porque eu tinha duas opções. Ou procurava outro trampo de engenheiro autônomo e ficava nessa, né? Levando a house e o trabalho de engenheiro. Ou eu focava na house. E eu escolhi focar na house. Eu fui com muito medo. Não sabia se ia dar certo ou não, mas graças a Deus começou a fluir. E hoje eu tô aqui vivendo exclusivamente da house gym e da criação de conteúdo. Acabou. Agora. Próxima pergunta. Você já pensou em desistir da house gym? Já. Foi justamente nesse período aí. Na verdade, foi antes. Foi em 2023, quando eu tava acabando de formar. Rapaz, 2023 foi um ano muito complicado, cara, financeiramente. Eu não tinha dinheiro pra nada, cara. Cortou minha bolsa, né, da faculdade, porque eu tava só em casa fazendo TCC. Eu recebia auxílio financeiro da faculdade. E sem trabalhar, cara, ir na casa da minha mãe, aquele ano foi complicado. E levando a house juntamente, né, eu comecei com ela em janeiro de 2023. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais. Eu falei, eu não tava ganhando nada de dinheiro. Falei, vou largar isso aqui e vou pra engenharia. Foi aí que eu achei esse trampo de engenheiro autônomo. Eu também não queria trabalhar fechado. Bora mandar um aqui.
Conferir se tá gravando. Quase 1 hora, hein? Então, nessa época aí, eu meio que abandonei. Falei, depois eu vejo isso aqui. Não tá dando retorno. Aí eu comecei a trabalhar. E, coincidentemente, eu não sei, deve não, foi Deus. Eu, sem postar, um vídeo começou a viralizar no perfil. Meu primeiro vídeo tinha viralizado nenhum. Meu perfil, o quê? Tinha 1.000 e poucos seguidores. Então, do nada, eu acho que uns 2 meses depois, o vídeo começou a viralizar, cara. Que loucura, e começou a chegar comentário e gente no meu perfil, e doideira, e um monte de gente fora do Brasil. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, ó, isso aqui tem potencial. Mais um. E a coragem? Ah, mas não. Oitava pergunta. Você ainda pretende trabalhar como engenheiro? Olha, pra te falar a verdade, pra mim, eu tô trabalhando como engenheiro, só que pessoalmente, né? Prestando serviço pra mim mesmo. Porque tudo que eu faço aqui, cara, tudo envolve engenharia. Ó, essa máquina, lembra que eu falei pra você que divide o peso aqui pela metade? Isso aí a gente vê na engenharia. Ó, todos esses pesos aqui, ó, eu calculei primeiro a densidade, fazer um cálculo para conseguir descobrir a densidade do concreto, para depois fazer o cálculo volumétrico e dimensionar cada um desses pesos, cada um dos moldes, para você, porque o molde ele tem esse formato, né? Quem te garante que se eu colocar o concreto até a superfície ele vai dar os 5 quilos exatos? Exato nunca dá, né? Quase impossível. Mais próximo aos 5 quilos. Para isso tem que fazer o cálculo. E isso envolve engenharia. Envolve a densidade, o cálculo volumétrico do, dos moldes. E tudo, cara, em tudo eu utilizo. Então, eu estou trabalhando como engenheiro para mim, esse projeto de máquinas, todas essas máquinas, eu desenho primeiro, eu faço esboço. Então, é tudo isso. Inclusive, se você tem vontade de ter uma academia em casa, quer ter seu espaço de treino para não depender de academia, ter liberdade, ó, isso aqui você pode treinar quando você quiser, a hora que você quiser, não tem que ficar esperando. Nossa, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu treinava com um amigo, meu amigo, a gente treinava de noite, né, que era o único horário que tinha tempo. A academia tava formigueiro, cara, não dá. Então, você treinando em casa, tudo é seu, não tem que esperar máquina nem nada. Essa é a vantagem, né? E se você quiser, eu elaborei o Academia de Concreto. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. O material tá top, modéstia à parte. Já tem mais de, se eu não me engano, tem mais de 4.000 alunos. E o pessoal gosta demais. Feedback muito bom, sabe? E conforme tem quase 3 anos de existência, esse conteúdo, e conforme o pessoal vai pedindo, vai dando ideia, vai dando feedback, eu vou atualizando. Agora, inclusive, nesse momento, eu estou fazendo a atualização. Então tá cada vez melhorando. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Bora pro último.
Opa! Tirei a anilha e quero fazer com peso normal. Depois fica tudo torto, não sabe por quê, né? Finalmente. Perna finalizada. Dorzinha nas costas, cara. Acho que eu peguei ela em algum exercício, hein? Agora, finalizar com equipamento de panturrilha. Vou colocar um só de 2. Mas, no geral, o meu foco total é empreender. Empreender e acredito que não necessariamente na área da engenharia, mas quem sabe, né? Então, por enquanto, não. Eu não quero focar na área da engenharia, somente na Alzin. Essa é boa, hein? Tem que responder a última pergunta logo. Tá acabando o treino. Deixa eu fazer mais um logo. Aqui eu faço 5 também. Nona pergunta. Se você tivesse que começar tudo de novo hoje, o que faria diferente? De verdade mesmo, eu não faria nada diferente, cara. Eu acho que eu sempre falo que tudo foi milimetricamente calculado na minha vida. Tudo cooperou para que eu tivesse onde eu tô hoje. Então, se eu tivesse que recomeçar, eu seguiria exatamente o mesmo plano, né? O mesmo destino. Quer ver? Deixa eu fazer mais uma aqui logo.
questão de eu trabalhar de pedreiro. Comecei a trabalhar com 13 anos, pô. Trabalhava com um tio meu e trabalhei dos 13 aos 18. Nos 18 eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, mas durante esses dos 13 aos 18, sem sombra de dúvidas, foi a época de maior experiência na minha vida, de maior aprendizado. Eu fui criado com a minha mãe, né, mãe solteira, só eu e ela, então ela ganha um pouco, né, ainda, e era bem difícil em casa, então eu tive que trabalhar, não tinha jeito. Então eu aprendi a ter responsabilidade e foi a época que meu tio, cara, é muito desenrolado. O bicho se você acha que eu sei alguma coisa fazendo isso aqui, ele é fora de base. Meus dois tios, na verdade, eu falo que os dois são as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Porque esse professor da faculdade é muito inteligente, só que eles têm formação, né? Meus tios já não têm. Então, nessa época que eu trabalhei, ele me ensinou muita coisa, né? O bicho era chato pra caramba, brigava comigo pra pegar. Mas eu aprendi, então, tudo, né? Se você me dá uma casa pra fazer, eu sei fazer. Do alicerce ao telhado. E pedreiro também, o pedreiro em geral ele é um bicho desenrolado, né? O pedreiro ele é encanador, ele é eletricista, ele é marceneiro, ele é carpinteiro, ele é tudo. Então você acaba pegando um pouco a manha das coisas. E entrei na faculdade, então uni a parte prática que eu sabia, não necessariamente de engenharia, né, que no caso seria engenharia civil, mas eu aprendi como as coisas funcionam na engenharia mecânica. E no período de pandemia, eu tive que parar a faculdade, eu queria arrumar alguma coisa para fazer, porque eu não tinha grana. Tava muito difícil aquela época. O que que eu fiz? Falei, eu sempre gostei muito de máquina, né, de maquita, de tico-tico, de serra circular, então falei, e sempre tive bastante criatividade para fazer essas coisas. Falei, vou ser marceneiro. Aí peguei e trabalhei um ano de marceneiro, tipo, meti a cara mesmo. Olhando vídeo no YouTube e ficou bom, cara. Eu fiz um projeto muito bom. Qualquer hora eu trago aqui para vocês darem uma olhada. Então, tudo cooperou para que eu estivesse aqui. Hoje eu consigo fazer tudo isso que eu faço por conta da minha experiência. Então eu não faria nada diferente. Ah, acabou, hein? Não acredito que eu acabei a última pergunta na hora do último exercício. Deu certinho. Bom demais. Mas é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, quer mais nesse estilo de treino, trocando ideia e tal, quem sabe posso até trazer um parceiro aqui para treinar comigo, né? A gente trocar uma ideia e tal. Comenta aqui embaixo, beleza? Tamo junto e bora pro pega.